a humanidade ela precisa de amor, o amor que Deus nos ensina. E falar de amor não é tão difícil falar de amor. O difícil é a prática desse amor. Aí que é a dificuldade. Tanto que é que a Bíblia nos ensina, nos diz que devemos amar os nossos inimigos, orar por eles. E como é que nós devemos amar os nossos inimigos? Não é? Quando a gente vai ler para a Bíblia, lá em Lucas 6:31, ele diz que o bem que queremos para nós devemos querer para o outro. Essa é a grande dificuldade da humanidade, de querer o bem para o outro, querer o bem para aquele que acha que não gosta de você, aquele pessoa que lhe critica, lhe fala mal. E, geralmente, na natureza, a gente não quer desejar o bem para essas pessoas. Mas a Bíblia nos ensina que devemos amar o nosso próximo. Inclusive aqueles que nos querem mal, orar por eles. Né? Então, essa é a nossa dificuldade de amar. Nós temos dificuldade, por isso que eu disse no início, que eu tenho, por exemplo, essa dificuldade desse amor que Deus ensina. É difícil, não é fácil. Alguém que, por exemplo, fala mal do meu filho, ou maltrata meu filho, e eu desprender um amor como eu gostaria que desprendesse a mim, é difícil. Mas Deus nos ensina que devemos fazer. Né? Não é fácil, a prática do amor não é fácil. Nós estamos aqui falando, mas com a consciência sabendo que não é fácil. E estamos repassando para os irmãos que não é fácil, sabemos disso, mas que devemos praticar o amor. E esse amor é um amor misericordioso, um amor bondoso. É um amor que tem, lá, por exemplo, elencado lá nas características do Espírito, o irmão colocou ainda há pouco, o amor, né? Que é o principal para nós, como cristãos, amar o nosso próximo. Sim. Quando a gente fala, é legal quando a gente fala assim sobre amar fraternal, amar nossos irmãos, amar nossa mulher, amar nossos filhos. Aí quando a gente chega nesse ponto do cristianismo, do evangelho, amar nossos inimigos, a gente fica... mas aí... É difícil amar quem eu gosto. Imagina quem é alguém diferente de mim, alguém que pensa diferente de mim. Mas só lhe cortando, me lembrei de um texto lá de Mateus capítulo 5, ele diz: que valor tem você só amar quem te ama? O próprio nos alerta para isso. Inclusive, né? ele acrescenta que os publicanos fazem isso. Exatamente. E que adianta você amar quem já ama você? Os publicanos fazem isso. Aqueles que não creem, aqueles que não têm um conhecimento de Deus já fazem isso. É justamente isso. Que diferença fará no mundo se nós amarmos somente os nossos semelhantes? E quando nós somos ensinados sobre amar nossos inimigos, ele não é um ensinamento para nós sermos coniventes com os erros dos nossos inimigos. Porque quando a gente fala do inimigo de um cristão, quem vai ser inimigo de um cristão? Um cristão ele só ama, não sei o quê. Normalmente, quando a gente fala sobre inimigos de cristão, são inimigos do Evangelho. São aqueles que não conhecem e combatem o Evangelho. São aqueles que também nos ferem, aqueles que nos fazem mal, mas principalmente aqueles que são contrários ao Evangelho. E o que fazer nesse momento? O que fazer? Qual é a prática de um cristão? O cristão não tem que ser conivente. Ele não pode simplesmente falar, não, eu amo meu inimigo, ele está fazendo coisa errada, mas eu amo ele, então eu não vou fazer nada. Não. O ensinamento cristão é de nós amarmos o suficiente para sermos pacientes a ensinar a verdade para aqueles que nos odeiam. Isso que é o mais, digamos assim, difícil. Desafiador, né? Desafiador. É nós compreendermos que o mundo não vai mudar. Por isso que a gente sempre fala que o cristianismo não é fácil. O cristianismo não é brincadeira, é coisa séria demais. A gente tem, como o pastor bem falou no culto recente, que nós devemos ver qual é o peso, né, de seguir a Cristo. Ele fala, tome cada um a sua cruz e siga-me. Tem um preço a ser pago, um preço de mortificar a carne, como Paulo fala, de nós nos subjugarmos, de nós compreendermos que o nosso coração é enganoso e normalmente aquilo que a gente acha que é certo, não é certo. Muitas vezes nós estamos andando num caminho largo achando que é o caminho certo e nós somos confrontados pelo Evangelho, nós somos confrontados pela verdade e nós falamos, isso não é o que eu quero. Nós precisamos entender que nós não podemos nos prender naquilo que nós queremos, nós precisamos nos agarrar naquilo que é a nossa esperança, mesmo que seja contrário ao que nós queremos no momento. E quando nós somos ensinados a amar nossos inimigos, isso é algo que normalmente a gente tem uma aversão, nós damos um passo para trás, nós começamos a pensar mais antes de amar nossos inimigos.
Nós não pensamos muito quando nós recebemos a bênção, quando nós somos agraciados com o Evangelho, quando nós entendemos sobre a redenção do Senhor. Mas quando nos é colocado o preço a ser pago por isso, o amar todos, cuidar de todos, até daqueles que nos fazem mal, perdoar todos, isso meio que nos constrange. E nós entendemos isso por causa da natureza do amor. No último ponto, falando sobre a própria natureza do amor, o que é o amor, no sentido mais pleno, não tem um texto mais claro do que isso, do que 1 Coríntios, capítulo 13, que fala do que é o amor, fala qual é a natureza do amor. E quando nós falamos da natureza do amor, nós também não podemos esquecer de que Deus é amor. Deus, ele não ama. Deus, ele não produz o amor. Ele é o amor. Ele é amor. Não que o amor seja um Deus. Não, Deus é amor. Ele define o que é amor. Não é o amor que define quem é Deus. Porque muitas pessoas por aí, pensando nisso, falaram, não, toda forma de amar é válida. Então, a pessoa ama matando o outro. Não, matei por amor. Não, fiz isso por amor. Não, eu roubei por amor. Não, não é isso. O amor não é um Deus. Deus é amor. Ele define o que é o amor. E o amor é definido nas Escrituras. E nós temos alguns pontos que 1 Coríntios 13 fala. Primeiro, o amor, ele é paciente. Ele nos faz ser pacientes com aqueles que normalmente nos trariam inquietação. Isso é algo muito forte do amor que provém de Deus. Isso aqui a gente precisa lembrar. Esse é o amor que provém de Deus. Falar, não tem esse amor. É claro que nós não temos. É claro que nós não conseguimos produzir esse amor. Ele não é natural do nosso coração. É algo que o Espírito Santo dá. E se nós temos o Espírito Santo, nós temos que pedir esse amor dele. Senhor, acrescenta esse amor. Senhor, me dê esse fruto. Me ajuda. E esse amor, ele é paciente. Ele nos ajuda. E essa paciência é muito importante para nós ajudarmos ao outro a andar no caminho, a lidar com as falhas, a lidar com os erros do outro, ser pacientes, conseguir compreender o processo na vida do outro, que o outro não é como nós. Se nós formos muito mais rápidos a aprender algumas coisas, isso não significa que o outro vai ser também. Isso não significa que todos vão caminhar na mesma velocidade do que nós. E nós precisamos ser pacientes para lidar com as diferenças uns dos outros, para a glória de Deus. Segundo, o amor é bondoso. É aquela questão de que o amor, ele sempre penderá, ele sempre nos inclinará para fazer o que é correto, para ser bom, para seguir aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que nos faz andar em benevolência com o outro, exortando, encorajando, até a repreensão, ela se torna bondosa, assim. Não uma repreensão rancorosa, uma repreensão truncosa. Até o jeito de agir do cristão, quando ele vai ensinar, é permeado por essa bondade. Terceiro, o amor não é ciumento. O amor, nesse sentido, ele confia. Ele confia em Cristo, ele confia nos planos de Deus, ele confia na soberania do Senhor. Isso no contexto de relacionamento, o amor, quando nós temos no nosso matrimônio, ele confia que o Senhor vai preservar o coração do nosso cônjuge. Irmão, é interessante aí quando se fala do cônjuge, né? Do amor não é ciumento, tem uma situação que se você não tem ciúme porque você não ama. Mas aqui é interessante, irmão, essa questão do amor, é o sufoco, né? Você sufocar a pessoa, então você colocar como uma corda de controle. É isso que ela está dizendo. O amor não deve ser assim. O amor é algo que se confia, o amor é algo que tem reciprocidade de um para com o outro, né? Por isso que diz, o amor não deve ser ciumento. Sim, exatamente. Essa realidade do amor ser algo que deposita confiança naquilo que nós sabemos que é um fundamento firme. Porque confiar no outro, pelo outro, não é algo que devemos fazer. Confiamos em Deus, que Ele preservará o nosso cônjuge, que Ele guardará o seu coração e que o Espírito Santo preservará também a sua fidelidade. E essa confiança, aí então nós começamos a confiar não no que o outro vai ser, mas naquilo que Deus fará no outro. E isso é muito importante, nos fará andar também nesse caminho do amor. O amor, ele não é orgulhoso. É interessante porque o Timothy Keller, ele fala, nos seus livros, ele fala que se nós recebemos todas as coisas pela graça, como nós podemos nos sentir melhores do que os outros? O amor,
ele não nos deixa o nosso coração inflar a ponto de nós nos sentirmos algo melhor do que o outro, porque o outro não tem isso ou porque o outro não sabe disso. O nosso coração, na verdade, como o próprio Paulo nos ensina, ele considera o outro como superior a nós mesmos. Isso é algo muito característico do cristianismo. Um rei cristão não vai se sentir melhor do que o mais pobre dos seus súditos. Se ele verdadeiramente ter no seu coração o amor de Cristo, mesmo com todo o poder que ele tem, ele nunca se julgará mais poderoso do que aquele que serve ele. Da mesma no contexto de hoje, um empresário cristão, ele não vai se sentir superior aos seus empregados. Ele, na verdade, vai agir em benevolência, com amor a respeito daquilo. Isso é algo completamente... Quando a gente começa mais a falar sobre o amor de Cristo, mais a gente vê que é algo completamente absurdo para o nosso mundo atual. É algo completamente assim, não, isso não existe. Isso é difícil de alcançar. É algo que parece só ser um produto de um livro. O amor, ele não é vaidoso. Ele não se leva pelas aparências. Ele não busca essa corrida frenética que há no mundo de hoje de parecer ser, de querer demonstrar algo, uma superioridade, querer demonstrar algum tipo de beleza que exalta a si mesmo. O verdadeiro amor, ele abre mão de todas as vaidades. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele se concentra naquilo que o outro é, e não naquilo que o outro tem ou naquilo que o outro parece na sua aparência. Isso é uma manifestação do próprio Deus, quando a gente vê lá na escolha de Davi como rei. Quando Samuel foi lá na casa qual é o nome do pai de Davi? Eu esqueci o nome dele. Quando ele foi na casa do pai de Jessé, isso. Quando ele foi na casa de Jessé, Samuel, ele estava vendo lá, vinha cada um dos filhos dele. Não, isso aí parece que vai ser, porque ele é grande, porte grande, um cara que tem presença, cara uma bonito. pessoa bonito. Esse é o rei. Não, passava, não, agora esse não. Agora esse não. Irmãos, quem é, Senhor? É aquele que tu nem viu ainda. Esse que é para ungir como rei. Porque o Senhor não vai pelas aparências. E o amor também manifesta isso. Sexto, o amor, ele não é grosseiro, ele age com gentileza, ele age com um coração gentil, ele serve, ele está disposto a servir sempre que for necessário. O seu coração, ele deseja servir, porque o seu coração é gentil. Sétimo, amor, ele não é egoísta. Aqui é um dos pontos vitais do amor, ele sempre está disposto também a dar. Sempre está disposto a auxiliar, a ser uma bênção na vida do outro. Cristo faz o coração do homem ser algo que naturalmente ele não é, porque nós normalmente queremos reter mais, ter mais, juntar mais. O cristianismo, o Espírito Santo nos faz, na verdade, ter mais para ajudar mais. E, por último, o amor, ele não se irrita. Aqui é um ponto bem interessante, porque fala, não, peraí, agora então... Todo mundo se irrita, né? A gente se irrita, a gente fica impaciente. Como assim o amor não se irrita? Isso é um fruto do Espírito também. É algo... É importante a gente lembrar de uma coisa primordial do fruto do Espírito. A gente elencou aqui um monte de características do amor de Deus que provém do seu Espírito em nós. E a gente pode chegar na conclusão e falar, eu não amo. Eu não consigo, eu não tenho isso. E é uma coisa muito importante nós lembrarmos que essa manifestação do amor é um processo de santificação. Não é algo do dia para a noite que vai ser transformado e você vai se tornar uma pessoa completamente amável. Não. Dia após dia, de fé em fé e de glória em glória, o Senhor vai agindo em nosso coração. E essas manifestações do amor, o que nós precisamos ver é estar atentos se nós encontramos em nosso coração, para que, se nós não encontrarmos, nós oremos ao Senhor e mortifiquemos a nossa própria carne para que o Espírito Santo possa manifestar esse amor. A Bíblia nos orienta que não devemos pecar quando nós nos irritarmos, né? Não devemos pecar no momento de irritação. E aí vem, por que ele diz essa característica do amor não se irritar? É que quando acontecer se irritar, é que nós temos esse amor em nós de saber pedir perdão, de saber não guardar rancor, não guardar mágoa,
né? E liberar perdão, e com isso você demonstra amor pela aquele momento que você possa ter se irritado, né, com a pessoa. Então o amor, quando o irmão colocou não deve se irritar, que nós nos irritamos sempre, mas é isso, quando nos irritarmos, sabemos perdoar, sabe, não guardar rancor, não ficar magoado, não ficar ofendido, e depois demonstrando o amor com perdão, e as coisas seguem na paz. Sim. E concluindo essa minha fala, eu espero que tenha ficado claro essa diferença entre o amor e a paixão. O amor como algo mais profundo, uma ação intencional, algo que não se limita às circunstâncias, algo que está muito mais envolvido a nossa atitude, a nossa ação, as nossas afeições mesmo, molda nossas afeições, a forma como nós enxergamos o mundo. Já a paixão é algo fugaz, é algo que é passageiro, é algo que é intenso, parece ser... É por um momento. Né? Parece ser poderoso, só que é algo que tende a se esvair com o tempo, é algo que nós temos e nós sentimos. Isso até não significa que a paixão seja pecaminosa, só que viver através dela nos leva sempre para o caminho errado. Nós somos movidos pelos nossos sentimentos, nós somos movidos por aquilo que nós experimentamos. Já o amor, ele é movido por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós decidimos acreditar, para onde nós depositamos o nosso coração. E aí que tem total diferença. Amar a Deus acima de todas as coisas é um ato, é uma atitude do coração, é uma atitude da nossa própria mente, quando nós entendemos a importância de nos entregarmos completamente. Nós não podemos nos apaixonar por Deus de todo o nosso coração, porque isso é superficial, isso é momentâneo, isso é algo no sentimento. E quando as coisas mudarem, quando nossos sentimentos mudarem, nós iremos abandonar o Senhor. Da mesma forma, os nossos irmãos, devemos amá-los de todo o nosso coração e não simplesmente termos uma paixão fugaz em ajudá-los, porque vai se esvair. A paixão é algo passageiro e também, principalmente, é algo que pode ser, pode ser facilmente um engano. Satanás, ele age muito através de paixões, ele age muito através de sentimentos e de experiências. Por isso que um dos alertas mais assim, digamos, firmes de Paulo, lá aos Gálatas, foi que se um anjo vier até vocês com um outro evangelho, que não seja esse evangelho, se até um apóstolo vier, que seja anátema, que seja um inimigo de Deus, que seja algo completamente um inimigo dos cristãos. Por quê? Porque o evangelho ele não pode ser deturpado, ele é uma firme verdade e nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Amém. E não nos limitar a simplesmente ter uma paixão intensa por Ele, mas momentânea. Isso aí. Então, podemos finalizar, né? Amém. Agradeço aos irmãos que nos acompanharam até aqui. Tenham um ótimo dia e, com a graça de Deus, se pudermos mais tarde estarmos juntos no nosso culto às 6h30. Deus abençoe. Você gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar? Vamos orar, queridos. Pai amado e querido, somos gratos por esse momento, estamos juntos mais uma vez, Deus. Pedimos a Ti que continue nos orientando, continue nos dando, Senhor, a liberdade de aprendermos mais do Senhor e que, acima de tudo, nós possamos praticar o amor que o Senhor nos ensina, o amor de servir, o amor de se doar, o amor que o Senhor nos ensina de imitar a Ti, Pai. Nós possamos levar isso em todo momento das nossas vidas, aonde estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, junto com a igreja, que verdadeiramente nós possamos dar esse amor, oferecer esse amor aos nossos próximos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.